No programa de hoje, vamos falar sobre a Síndrome de Ásia, descrita pela primeira vez em 2011. Vamos esclarecer a população sobre as reais questões que envolvem os implantes de silicone. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o cirurgião plástico Pedro Ismanioto. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Boa tarde, Ana. Doutor, o que é Síndrome de Ásia? Síndrome Ásia é uma sigla que fala de uma síndrome autoimune induzida por adjuvantes. E adjuvantes pode ser um monte de coisas. Dentre eles, o silicone é um material sintético que pode ser um adjuvante, assim como outros materiais metálicos ou substâncias químicas que também podem ser adjuvantes. O fato é, há uma quantidade X de casos em que, expostos a esses adjuvantes, a pessoa pode, a partir daí, com uma relação causa-efeito e numa relação temporal adiante, começar a desenvolver sintomas de algumas doenças autoimunes no cunho das doenças reumatológicas. E o silicone, onde que ele está nesse contexto, doutor? Exatamente. O silicone, que é o implante ou uma prótese, né, as mais comuns são mamárias, elas podem ser sim um desse componente não orgânico, ou seja, sintético, que através de uma decisão que as mulheres fazem esteticamente, quando elas querem aumentar as mamas ou suspender as mamas, se tornar essa substância componente adjuvante que deflagraria dali adiante sintomas não desejados e que não existiam previamente. Então é aí que ele entra. E quais os sintomas, os principais sintomas? Os sintomas mais frequentes dessa síndrome ásia, que popularmente, grande e forte nas redes sociais, ganhou o nome de doenças do silicone, ela vem através de sintomas um pouco inespecíficos. Então seriam sintomas como fraquezas, sintomas como perda de concentração ou de atenção, sintomas como dores em articulações, que a gente chama de artalgia, seriam sintomas como boca seca, alguns indícios de febre. Então, todos esses sintomas que podem ser um pouco inespecíficos, ou seja, várias doenças apresentam esse cunho de etiologias diversas, também estarem atrelados à doença do silicone, à síndrome ásia. Doutor, então como que faz esse diagnóstico? Porque é bem difícil então, né? Perfeito, Ana Paula. Esse é um fato extremamente importante. Ela está sendo dita, está sendo propagada, porém, quem se presta a confirmar esses diagnósticos precisa ter um grande cuidado e uma investigação bem ampla para comprovar que eles, de fato, dizem respeito a esse componente que a gente introduziu no corpo da mulher, no caso, e a partir daí ele começou a ter um tipo de representação de doenças não bem-vindas ou que antes não existiam. Como é a melhor forma de organizar isso? No entendimento de quem mais lida com esse tema, uma melhor forma é, de cara, encaminhar isso a um especialista, que seriam os médicos da reumatologia, os reumatologistas, que tratam de doenças reumatológicas e também de doenças autoimunes. Elas estão um pouco com alguns links de intersecção. Ali sim, você através de alguns exames de marcadores reumatológicos pode ter informações mais precisas, num entender da história que é a anamnese, ou seja, o exame físico e como aquilo começou a surgir, e depois ainda com uma correlação mais robusta, quando a gente acaba com o tratamento, que seria uma retirada dos implantes, perceber que se de fato a pessoa sem aquele componente exposto ao organismo fica melhor e fica sem esses sintomas indesejados que estavam ali perturbando e piorando a qualidade de vida e a saúde dessa mulher. Você está falando que é um reumatologista, né? Eu não sabia que era reumatologista. Pensei que fosse o próprio cirurgião que colocou o implante, né? Isso é importante. E existe ressonância? Como que funciona? Quais são os exames necessários? Isso. Existem alguns exames que são complementares. Eles ajudam a tirar mais informações nesse elucidar das hipóteses diagnósticas que a gente faz. Como a gente diz, é uma doença rara. A frequência de mulheres que têm o implante de silicone e podem desenvolver essa síndrome ásia é menor do que 1%. Então é bem baixo de uma maneira estatística, de uma maneira epidemiológica.
Porém, alguns indícios, como algumas impressões de imagens na ressonância nuclear magnética das mamas, dão indícios de que ali possa existir componentes dessa prótese de silicone que estimula as áreas vizinhas, ou seja, a loja, a glândula mamária, e dariam evidência, sim, dessa doença do silicone. Complementando a toda essa investigação, e eu digo reumatologistas porque são os especialistas que mais domínio têm das doenças autoimunes, que é o deflagrar de toda essa síndrome indesejada que hoje está muito em voga e bastante comentada. Não tem nada a ver com o encapsulamento do silicone, ou não? Perfeito, excelente pergunta. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir os diagnósticos para sermos o mais preciso possível em relação às nossas condutas. Diagnósticos bem feitos, condutas bem feitas. Se o diagnóstico está equivocado, a chance de você acertar é muito baixa o seu tratamento. Então, no que você diz que é uma coisa muito frequente, as contraturas ou as cápsulas que envolvem uma prótese de silicone. Isso não é um diagnóstico de sindromiásia. Isso é uma consequência cicatricial ao redor desse corpo estranho que o próprio organismo vai formando uma cápsula e que pode se tornar muito constrita, muito dura, alterando a forma das mamas, alterando a consistência e, inclusive, em casos mais avançados, dar dor nas mulheres, que é frequente. A maioria delas falam que muita dor, né, doutor? Perfeito. Isso levaria a uma indicação de tirar essa cápsula e tirar esse silicone, mas isso não é uma sindromiásia. Até sendo um pouco mais preciso, nesses casos que são bem frequentes, depois de 10, 15, 20 anos que as mulheres estão com silicone, você pode inclusive usar uma nova prótese mais moderna, mais atual, às vezes maior ou menor, a depender do que aquela mulher deseja. Pensa, uma moça de 20 anos, depois com 35, 40, muda o padrão de beleza dela. Com certeza, totalmente. A idade cronológica, ter ou não ter tido filhos. Isso são multifatoriais que levam ao entendimento de que ela quer um outro padrão, ou menos, ou mais para cima, ou mais para baixo. E nesses recursos, se for só uma contratura capsular, inclusive uma nova prótese a gente pode usar. O que seria completamente incoerente e não adequado num diagnóstico correto de sindromiásia. Porque se a gente entendeu e se aquilo está muito forte, que faz mal àquele organismo, a gente não deve repetir a conduta, e sim retirar e encontrar outras formas de reconstruir essa mama, não utilizando implantes ou próteses mamárias. E a gente vê que o Google hoje aumentou significativamente a procura, né? 350% em relação a essa síndrome, entendeu? O senhor falou que é pouca, né? Essa 1% apenas, né? Das mulheres que colocam silicone, que ela tem realmente a síndrome, que o restante não seria isso, né? O que precisa ter uma sensibilidade o médico, então, para ele ter essa certeza? Porque às vezes fala, não é nada, mas a mulher continua insistindo na dor, entendeu? Como que o médico ele pode estar abordando esse tema com a mulher? Porque às vezes a pessoa quer retirar realmente o silicone e não é o caso. Existe isso? Eu acho que isso é o mais frequente, isso é o mais habitual. E como uma informação de saúde pública, informações de qualidade para que um grande número de pessoas possam visualizar e se valer disso, é isso, é particularizar, é individualizar, é não tornar generalista todas as impressões que a gente inclui prótese de silicone numa mulher. Então, assim, se a mulher ela está com dor, o que o bom senso pede? É que a gente valorize essa queixa. Um equilíbrio entre valorizar um potencial diagnóstico e, ao mesmo tempo, um equilíbrio entre não hiperexacerbar um medo de uma doença, de um silicone, que é rara. Estatisticamente, nas melhores meta-análises, gira em torno de 0,8%, ou seja, menor que 1%. A gente vai conseguir fazer as decisões mais corretas frente a um diagnóstico bem correto. Então, chegou a você, valorize, examine, peça exames complementares, se cerque de especialistas como os reumatologistas para contribuir nessa investigação e quando tudo estiver bastante bem definido, se dê uma conduta. É sindromiásia? Perfeito, vamos tirar o silicone, vamos arranjar uma outra forma de reconstruir para que essa mulher fique satisfeita. Não é sindromiásia, é apenas uma contratura. Vamos tratar a contratura que há muita gente já trata.
Não é nada disso, é apenas uma mulher insatisfeita porque ela ganhou peso, com o passar do tempo se tornou um sobrepeso ou uma obesa e quer agora um padrão mais magra, porque antes um peito muito grande era bastante adequado e agora um peito muito grande pode se tornar muito troncuda ou muito robusta e ela está com aquela vontade de ficar um pouco mais slim, mais longilínea, mais sequinha. Então, são nesses tipos de aproximações, valorizar queixas e individualizar cada caso é que se acerta muito e não se deixa nunca de tratar da melhor forma possível aquela pessoa que está precisando. E eu queria saber assim, doutor, no seu caso, né, o que o senhor identifica? São mulheres mais jovens que estão tendo essa síndrome ou não? São mais velhas? Como que é? Assim, as pessoas que estão com síndrome ásia de fato comprovado, uma característica bastante frequente é que elas têm uma correlação tempo de colocação ao silicone para o início das manifestações adversas, esses sintomas que eu disse, bastante estreito. Então, você fez algo, colocou, começou a ficar tudo esquisito. Por exemplo, pessoas que tinham alguma doença autoimune como um hipotiroidismo, que é o Hashimoto. Essa é bem frequente, é uma doença autoimune. E depois do silicone começou a alterar tudo o seu metabolismo da tireoide. E você está precisando de mais remédios, ou se está tudo desequilibrado, ou doenças tipo artrite reumatoide, numa junta, na outra. Ou seja, quando você observa que existe uma correlação tempo de colocação do implante a um monte de manifestações, esse é um caso que você deve valorizar muito, porque ali sim pode existir uma causa-consequência bem estabelecida que possa gerar coisas um pouco sem desejos ou inesperadas, que a gente não programava. E aí se avança para as investigações. Em relação às mais novas ou às mais idosas, eu acho que essa correlação ela não está muito bem definida por hora. É mais mesmo causa e efeito, quando está muito estreito. O link é um caso quente para a gente investigar com mais detalhes. E tem a ver com o tipo de silicone, porque hoje tem um avanço enorme nas próteses, né? Sim. Sim. As marcas de silicone, elas vão evoluindo à beça no que diz respeito a novas gerações de produtos, de coesividade do gel e de revestimento dos gels. Eles podem ser micro texturizadas, lisas ou com poliuretano. Esses tipos diversos de apresentações que a gente pode escolher, assim como as redondas ou anatômicas, aquela que deixa a mama com mais colo, aquela que deixa a mama mais natural, todas elas têm o mesmo estreito ligamento associado ao potencial da doença. O que de fato representa a chance da síndrome ásia o elemento silicone presente naquele implante. Tá? Algumas outras doenças, e se a gente começar a avançar aí essa conversa vai longe, como alguns tipos de cânceres correlacionados ao uso do silicone, que o que hoje em dia existe boas evidências, que são os linfomas não Hodgkins de células grandes anaplásicos, esses têm uma correlação um pouco mais forte ao que eram os implantes de um revestimento macrotexturizado. Tanto é que foram hoje próteses descontinuadas no mercado e com liberações suspensas pelas agências como o FDA nos Estados Unidos e a Anvisa no Brasil. Então as mulheres não precisam ficar com medo, né, doutor, de colocar a prótese de silicone, que é seguro, né? Com certeza. Isso é uma outra coisa muito importante. Se a gente for pensar em frequente, em provável, em raro ou muito raro, essas doenças elas estão das raras para muito raras. Isso não quer dizer que a gente não deva conversar sobre elas. E mais do que isso, quando a gente chega ao consultório, antes das decisões de escolher a prótese de silicone por um cunho estético ou por um cunho de reconstrução, por exemplo, câncer de mama. A mulher vai perder, às vezes, a mama para tratar o câncer e depois usar as químios e rádios. Essas mulheres, a grande maioria, precisam de um implante para voltar à sua normalidade, à sua feminilidade, à sua autoestima. Né? Certo? Então, esses casos, eles não precisam ser suspensos da ideia já bem estabelecida e de sucesso dos implantes, que cada ano, estatisticamente, tanto nas sociedades brasileiras, americanas ou europeias, aumenta o número de pacientes utilizando. Acho que esse pânico, ele não faz bem e ele não se sustenta de uma maneira científica. Por outro lado,
a negligência a essa sindromiase, que às vezes a gente vê as pessoas nem querendo conversar sobre, também não é bacana. Não. Eu acho que tem que se falar, tem que se entender, tem que se particularizar e esforços bastante precisos a quem consegue entender esse contexto de um diagnóstico preciso dela. E se aí se existir, se dá todas as medidas de tratamento e de resolução desse quadro. Qual é o tratamento, doutor? O tratamento do caso em que há a sindromiase inclui a retirada do silicone bilateralmente, que é um órgão par, direito e esquerdo, juntamente com a cápsula que envolve esse implante. Então é o que as pessoas chamam de um explante em bloco, para que ele tire todos esses macro e micro elementos dos silicones numa peça e remova desse organismo que estava sendo agredido pela presença, já que o corpo tinha entendido como uma coisa que a gente chama não self, ou seja, não orgânica, que estava fazendo algum desdobramento de manifestações de doenças autoimunes. A partir daí é o início. Eu pensei que não há remédio, então? Do ponto de vista medicamentoso, não. O que às vezes a gente vê é que durante o período que ela possa estar com a sindromiase, algumas doenças autoimunes afloradas. E aí alguns remédios como imunossupressores ou anti-inflamatórios hormonais são utilizados para tentar equilibrar essa doença. Mas do ponto de vista da cirurgia plástica, da causa de quando de fato a gente tem uma sindromiase, a estratégia mais inteligente é retirar o efeito causador de todos os desdobramentos de problemas que estão atrelados. Então seria de fato a cirurgia para retirar, porque você tira o efeito e consequentemente todos os desdobramentos ou são suprimidos ou no mínimo muito atenuados e a qualidade de vida salta grandemente, que é tudo o objetivo que a gente tem do ponto de vista sistêmico, orgânico. Segundo ponto importante, aí já entra mais na parte da especialidade em si da cirurgia plástica. O que fazer com essa mama? Como que ela fica, doutor? A mulher pode ficar tranquila? Como que é o trabalho do cirurgião plástico neste momento do explante? Legal, importante essa pergunta, porque talvez aí esteja um dos grandes medos que as mulheres têm. Elas entendem que aquilo possa estar fazendo mal, se a síndrome de fato for diagnosticada, elas sabem que será melhor do ponto de vista orgânico para a saúde dela aquela remoção, mas a pergunta que fica, e aí, como é que vai ficar a minha vaidade? Isso. Como é que vai ficar a minha feminilidade, a minha autoconfiança? Com um órgão tão importante para a mulher como são as mamas. E o que a gente tem a dizer é que existem possibilidades técnicas de refazer uma mama para que ela tenha todas essas condições de normalidade que uma mulher busca. Ela provavelmente não vai buscar o excepcional, ela vai buscar o normal. E o normal é você ter uma mama com a forma de uma mama, com um volume de uma mama, com uma simetria de uma mama, já que é direita e esquerda, e com areolas bem posicionadas, que é o bico, com aquele posicionamento mais adequado, que fique mais anatômico na mulher. Então, com técnicas de mamoplastia, que é o que o cirurgião plástico tem bastante domínio na sua formação, se consegue fazer isso. Ou seja, se coloca a areola no lugar correto, assim como se coloca areolas de mulheres que amamentam e que o peito fica mais caído, a gente chama isso de ptosado. A gente consegue tirar o excesso de pele, a mesma coisa. Mulheres com mamas muito grandes, ou mulheres que amamentaram ou que perderam muito peso, ou mulheres que tiveram algum problema com câncer de mama, precisam tirar um pouco essa pele. E isso com algumas estratégias como mastopexias, se consegue fazer uma unidade mama direita e uma unidade mama esquerda o mais normal possível. E por fim, quando a gente pensa em dar volume a essa mama, um pouco da glândula que ela tinha, a gente vai usar. A glândula não precisou ser tirada. A glândula remanescente não era um problema correlacionado à sindromiase. O silicone e a cápsula, sim, e já foram removidos. E um grande aliado nosso, além da própria glândula, para dar o volume suficiente, é hoje a enxertia de gordura. A gente, com algumas estratégias como a lipoaspiração, por exemplo, de algum lugar que a mulher tem uma sobra de gordura, abdômen, coxas, braços, próximo à região medial do joelho, são todos lugares que às vezes a mulher até tem vontade de tirar para ficar com um contorno mais
seco ou com um contorno mais Você faz desenhado. as duas coisas, né? Então você tem ali até uma dupla vantagem Sim. de retirar de uma área doadora e colocar numa área receptora. E esses enxertos, assim como a gente sempre lidou com enxertos de pele nos grandes queimados, enxerto de osso nos problemas de mandíbula ou maxila, nos enxertos de cartilagem no nariz ou na orelha, a gente também usa os enxertos com gordura, que são os lipoenxertos. Isso fica integrado e gera uma volumetria maior. No Brasil é conhecido enxertos glúteos no bumbum, que fazem um bumbum mais redondinho. Na face, as harmonizações que estão tão fortes hoje em consultórios, em clínicas, podem ser feitas também com gordura. Por quê? Porque é um material orgânico, Ana. Ele não causa uma rejeição daquele indivíduo que entende um componente dele para ele mesmo, sem precisar de nenhuma medicação imunossupressora e sem não contar com a possibilidade daquilo não ser incorporado como uma coisa normal daquele indivíduo. Olha que legal. Então a mulher ela sai satisfeita, né, sem a dor. Acaba a dor, doutor? Sim. Quando você tira esses problemas, como as cápsulas nas não sindromiásias e também nas cápsulas e o implante nas condições que tinham a sindromiásia, a mama fica muito menos tensa, a mama fica muito mais saudável. As mulheres diminuem em grande porcentagem as suas queixas de desconforto álgico, que é a dor. É muito mais confortável, com certeza, o pós-operatório. Doutor, e então assim, os sintomas desaparecem com a retirada da prótese e ainda a mulher ainda sai bonita, né? Sim, os sintomas, a grande maioria das vezes, eles regridem. Ah, amenizam então? Eles amenizam bastante. Há alguns casos que eles somem e há outros casos em que aquelas doenças de base que estavam precisando de medicações em doses muito altas, das doenças reumatológicas, das doenças autoimunes, ficam controladas de uma maneira muito mais fácil e com medicações em muito menor dose. Tá? Então existe esse espectro de um tratamento com respostas totais e outros com respostas parciais, mas sempre responde de uma maneira favorável quando o diagnóstico é correto e o tratamento é correto. Doutor, e quem tem artrite reumatoide e lúpus, já tem uma doença autoimune, então não seria, a prótese aumentaria então a todas essas dores, né, no caso, né? Essa é uma pergunta bem boa e essa é uma pergunta que ela é assim, quando chega esse tipo de indivíduo que já tem essas doenças, eu acho que a melhor forma é pedir antes uma autorização ao seu médico reumatologista, que conhece todos esses desdobramentos, se há uma liberação para que você possa incluir uma prótese de silicone num caso estético, por exemplo. Há uma quantidade grande de doenças autoimunes que é desaconselhado à mulher utilizar esse método com próteses sintéticas, como por exemplo o de silicone, para que você tenha uma vaidade daquela região alvo. Por quê? Porque pode existir um agravamento nos sintomas já pré-existentes. Note que nesse caso a doença autoimune já existe. Diferente dessa sindromiase descrita por Sean Felter, que é um reumatologista que mora em Israel, em 2011, você falou certinho a data da publicação, a sindromiase seriam doenças que surgiriam a partir do momento que você tem esse ponto gatilho, que seria a inclusão desse adjuvante. Agora, sabidamente, já uma pessoa que tem essa característica autoimune, você vai colocar um risco aumentado a uma piora clínica, que pode existir essa correlação ao indicar o uso de um silicone? São perguntas que muitas vezes o bom senso nos leva a uma postura mais conservadora. E se o paciente insistir de uma maneira muito veemente, como um desejo, como uma vontade, mesmo bem esclarecido dos prováveis efeitos colaterais adversos, a minha sugestão é que se coloque nesse circuito de decisões um especialista que conhece bastante sobre as doenças autoimunes para compartilhar essa decisão e ver se de fato vai ir para uma liberação ou se seria recomendado evitar esse risco potencial. Doutor, quem colocou o silicone é o responsável para retirar a prótese? Porque as mulheres às vezes vão até o seu cirurgião que fez, né? Todos estão aptos a fazer essa retirada ou não? É assim, a cirurgia plástica,
a partir do momento que o profissional ele é bastante bem formado naquela especialidade, com todas as etapas que exigem, e é bem longa essa trajetória para se formar cirurgião plástico, graduação, 6 anos, 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, depois provas de admissão à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ficar apto a estar no mercado de uma maneira super regular, com certeza tem a capacidade técnica de fazer a mamoplastia ou a prótese de mama com aumento usando silicone, como também de retirar, se assim for necessário, esse implante por algum problema que aquela prótese pode estar gerando. Acontece que há alguns casos que no transcorrer dessa cronologia, as pacientes migram de profissionais. Às vezes mudam de cidade, às vezes escolhem uma outra pessoa para conduzir um segundo ou terceiro procedimento estético. Então eu diria que eu acho que o protagonista dessa decisão, a maioria das vezes vai ser o próprio paciente, com quem ele se sente mais confortável, com quem ele julga ser mais adequado para aquele procedimento em si, com aquela idade que ela está, com aquele contexto que ela vive. Sempre, sabe, Ana? Individualização dos casos e a decisão como protagonista por parte do paciente. E quanto tempo demora, assim? Porque a gente sabe que, não sei agora, né, como que é, que tem que ter um tempo maior para quando você retira, coloca a gordura. Como que é essa volta dessa mulher? Legal, outra ótima pergunta. Quando a gente tem o pós-operatório de uma cirurgia, sempre o começo dessa cirurgia é muito desagradável. Qualquer cirurgia. Você fica roxo, você sente dor, fica com algumas equimoses, que são aquelas manchas vermelhas do sangramento da hora do intraoperatório. Então eu te diria que na fase mais recente, no pós-operatório, é uma fase inflamatória, que a paciente está toda mexida, localmente e sistemicamente. Então ali a gente não observa muitas coisas. Com umas 3 semanas, quando a gente já vai chegando numa fase cicatricial, migrando da proliferativa para a fase de maturação, já é um pós-operatório que está acalmando. E aí todos aqueles indícios que estavam muito vivos num pós-operatório imediato vão regredindo. E a qualidade de vida vai ficando melhor. Nessa etapa, não há mais também muito remédio. Porque no pós-operatório a gente usa remédio para tirar dor, usa remédio para desinflamar, usa remédio para não ter náuseas ou vômitos, para proteger a parte estomacal. Então é cheio de uma mistura que é difícil apartar os sintomas de uma maneira precisa. Então eu te diria que seria legal esperar aí umas 3 semanas para você começar a ficar mais rico no seu observar da sua colheita, ou seja, dos seus resultados. E aí sim a gente consegue ver uma quantidade enorme de melhorias em relação ao que era o pré-operatório, quando o silicone estava lá e quando aquilo ali estava gerando algum efeito adverso. Então, a volta das atividades em 3 semanas? 3 semanas começa. Começa a poder dirigir, começa a poder fazer uma caminhada, levantar os braços, melhorar o posicionamento para fazer as atividades ocupacionais administrativas, o início para as atividades físicas um pouco mais leve, porque a pessoa fica um pouco sedentária e vai melhorando essa performance física gradativamente, com mais hipertrofia, que são as musculações, e com mais aeróbico, que é a parte atlética da história da reabilitação. Como qualquer coisa, começa-se um pouco devagar, vai melhorando a performance e depois vai tendo tudo aquilo que ela conseguia do organismo dela. E até para garantir o sucesso da cirurgia, né? Isso é super importante. Pós-operatório é muito, muito relevante para o melhor resultado possível nessa etapa que a gente consegue ver depois da cirurgia. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria que o senhor desse a sua rede social para as pessoas saberem um pouco mais do seu trabalho. Legal. A gente tem hoje nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, Dr. Pedro Ismanioto, e lá as pessoas conseguem acompanhar a gente e um pouco da nossa rotina. Muito obrigada. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.